Senhoras, senhores, boa tarde, todo mundo. Eu estou aqui com ilustres convidados como o Ganso. Fale oi, Ganso. Fala, meus queridos. E o Guilherme Henrique. Bom dia. Eu sou o Jacó. Era para estar uma quarta pessoa aqui, que ela está em espírito só. Vamos ver se o Diogo entra em breve, né? Mas a ideia de hoje é a gente falar sobre encontros cinematográficos importantes durante esse ano. Então, a gente está seguindo o programa anterior em que a gente falou de música. A regra era bem simples no último programa. Não precisa ser música lançada este ano, mas só coisa que vocês pessoalmente se depararam e falaram, porra, isso é importante, isso é interessante, e vocês desenvolvem, né, qualquer fala em cima disso, beleza? E como o Ganso é novo aqui, eu passo a palavra para ele já. Então, eu fiquei pensando nisso mesmo, quando você falaram de filme desse ano, né? Eu fiquei pensando em quais, assim. Eu tenho um site que eu uso lá, o Letterboxd, que é tipo um diário, né? Você registra os filmes que você vai vendo e tal, e eu viciei no negócio há anos, tá? Eu uso, várias pessoas entram lá e largam na hora, ninguém se importa também com o preço. E, porque é um site que é interessante, que você não tem como exercer muita megalomania lá, assim, sabe? A não ser que você se torne meio conhecido como crítico mesmo de cinema e tal. Então você pode escrever as críticas do jeito que você quiser, sabe, umas impressões e tal, e é um site que é legal não seguir amigos, né, porque geralmente, sei lá, é legal seguir os caras que gostam de filme mesmo, né, boa parte dos nossos amigos tá cagando pra isso, então eu vejo que muito amigo entra lá e começa a seguir os amigos e fala, mano, que merda, né, tipo, só tem filme ruim, os caras veem Star Wars, os caras param de entrar no bagulho. Daí eu pensei em dar uma, sei lá, uma repassada geral do ano, assim, pra ver o que tinha visto e tal. E daí eu falei, pô, não, nós vamos entrar umas confusas minhas, assim, a ficar indeciso pra caralho. Eu pensei em umas coisas meio recentes, sabe? Eu lembro que um amigo meu me pediu pra escrever, às vezes, um texto sobre cinema pra uma revista, um zine dele lá. E daí eu tive uma dificuldade extrema de restringir o escopo, assim, sabe, do texto. Eu comecei a falar, bom, filme de crime, né? Pensando nesse tipo de filme que eu mais gosto. E eu comecei, na hora que eu vi, eu tava colocando até Predador, sei lá, tipo, sabe, no meio, assim, e tava alongando muito o bagulho. E no final não saiu, né? Não terminei de fazer o bagulho, não saiu porra nenhuma. Então, por esse caos, sabe, de indecisão, às vezes. Eu pensei num que eu vi recentemente, assim, acho que um tem bastante a ver, tem muito a ver com o momento que a gente tá, assim, no Brasil, por isso que eu pensei, e é chama Desesperato. Olívia, parece que finalmente eu vou conhecer Antônio. Marisa falou-me muito de você. Como é que foi de viagem? Muito bem. E como é que você pode abandonar uma mulher tão bonita durante tanto tempo? Só estava faltando um escritor nessa festa. Essa festa poderia ser dada em sua homenagem. Venha, eu vou apresentar-lhe algumas pessoas. É com Raul Cortez. Gostaria de ficar. É engraçado que é um puta filme de esquerda, assim, né, de 68, tá? Bem um pouco antes do AI-5 e tal. E é o Raul Cortez que faz o intelectual burguês, assim, em crise consigo mesmo e tal, e é bem interessante isso aqui. Tinha uma leva desses filmes, né, no começo da ditadura, assim, tinha vários. Tinha um que chama O Grande Guerreiro, do Gustavo Dal, que é foda também. Um outro que chama, acho que A Vida Provisória, um cara que é Maurício Gomes Leite, se eu não me engano. E uns caras fizeram poucos filmes, fizeram só esse filme, não fizeram mais nenhum. O Gustavo Dal fez outros, mas esses outros caras, esse que o Desesperato, que é do Sérgio Bernardes Filho, ele só fez esse, mas uns curtas, tem uns inacabados e tal. E é muito bruto, né? Porque você vê a treta que era, assim, né? Produzir cinema aqui no Brasil sempre foi foda, né? Daí você fazer na época da ditadura é muito mais brutal, assim. Você tem que amar muito o bagulho mesmo, né? E daí é triste porque você vê que, sei lá, como vários outros caras, assim, tipo, tem um cara que eu fiz até um documentário há pouco tempo, que também faleceu esse ano, que é o Júlio Calasso. Ele tem um filme chamado Longo Caminho da Morte, né, que ele fez nessa época, fez em 71, acho que é o filme. E chegamos ao momento mais triste. Todos estavam profundamente sentidos. Naquele exato momento, a tristeza aliava-se a uma grande perplexidade. O mundo agora parecia tal qual sempre foi, sem sentido. E rolou a mesma coisa, assim, é o único filme dele, porque ele, sabe, se endividou todo, ganhou um monte de prêmio, tal, o filme, no Locarno e tal. E assim como esse filme que a gente está falando agora, o Desesperato, ganhou, acho que um festival, assim que saiu, ele ganhou um prêmio no Festival de Belo Horizonte de Cinema.
E só que logo, por isso ele já caiu sob o olhar dos censores, né? E foi censurado antes do AI-5 mesmo. E só acho que foi veiculado comercialmente no final, sei lá, quando a ditadura começou a abrandar lá para o final de 70, assim, ou 80, se não me engano. Então isso, sei lá, destrói muito, né, tipo, a tua ideia de fazer cinema, assim, né, cara? Tipo, você produzir uma coisa, os caras arrancada da sua mão e não deixar, um negócio que dá um puta trabalho, né, assim, que é muito custoso e é muito bruto para se fazer, né, muito, toda uma organização você precisa, quando você faz sem orçamento ainda, que é o caso, né, e daí para os caras arrancar de você, né? Então é muito foda que eu penso em vários outros filmes, né? Tem um do Neville de Almeida que é muito bom, que chama Jardim de Guerra também, que aconteceu a mesma coisa. Eles censuraram umas partes do Pitanga fazendo um monólogo muito bruto, assim, sabe? Xingando os brancos e tal, não sei o que. Eles cortaram essa parte. Então é um negócio muito violento, né? Os caras mutilavam os filmes e acabava com, sei lá, com o entusiasmo pra lançar o bagulho, sabe? Então acho que muita gente... Quantos caras que não pararam, né? Não deixaram de fazer filme por isso, por esses perrengues, assim, que passaram na ditadura, sabe? Então, é um filme bem característico da época, assim, mas dialoga muito com o momento que a gente está, né, por motivos óbvios, assim. E, sei lá, tudo bem que o Marighella que é uma merda, eu achei o filme, né, achei bem fraco, mas aconteceu coisas semelhantes com ele, né, no momento que a gente está. Assim, os caras tentaram de toda maneira impedir que ele circulasse, assim, sabe? Então, não que ele seja terrível, né, mas assim, achei ele fraco, assim, sabe? Ele acabou ganhando valor, assim, talvez pela luta que teve, né, que os caras tiveram que empreender para colocar ele, veicular ele, assim, né? Mas ele é meio tacanha, assim, é meio engessado, né, narrativamente, sabe? E, pô, então esse filme, o cara que escreveu ele chama Leopoldo Serrão, ele escreveu Gabriela também, escreveu várias coisas diferentes, escreveu alguns filmes até estranhos, assim, um filme que é bem direita, que o Jesse Valadão, que é Eu Matei Lúcio Flávio, e é muito uma resposta para o Lúcio Flávio da época, né, porque os caras tinha um filme glorificando o Lúcio Flávio, na época eu esqueci de quem era até, e sabe aquela glorificação do bandido, do gangster que existia, e teve muito em Hollywood no começo também, né, assim, e que a indústria logo tratou de começar a fazer filme de cara do governo, né, de man e tal, não sei o quê, para tentar inverter isso, né, para tentar fazer as pessoas simpatizarem com as pessoas corretas, vamos dizer assim, né, com o governo de fato, né, assim, sabe, não com o crime, né. Boa parte das pessoas até em 70 também rolava isso, assim, é muito dúbio, né, assim, é muito contraditório, porque era um monte de cara que apoiava o regime, mas tinha um prazer sádico em exercer isso, em ver aqueles caras cometendo crimes, etc. O Jesse Valadão mesmo, você vê os filmes que ele faz, ele é tipo todo um cara reaça na vida real, ele era, né, mas ele pirava nesse negócio da bandidagem, sabe, sempre é uns personagens de ambiente insalubre, assim, sempre uns caras muito canalhas, ele pirava nisso, né, o cara adorava essa coisa do submundo, assim, sabe? Então é muito doido, assim, que você vê que se confunde pra caralho, né? Os caras é meio que o mesmo pensamento, assim, uma coisa só, né? Os caras nos porões da ditadura eram um monte de criminoso, de certa maneira, semelhante, assim. É maluco isso. E, então esse eu recomendo pra caralho. Achei foda ver essa semana. E achei, sei lá, bem interessante narrativamente, assim, sabe? É um filme bem seco, um cara que tá em crise, é um intelectual, ele é um escritor e tal, acho que ele é historiador. E daí ele tá no YouTube, né? Tá inteiro. Acho que ele tem 1h20, até relativamente curto. E tem algumas coisas que lembram até os filmes da época, assim, tipo o Deus e o Diabo do Glauber Rocha é meio semelhante, embora esse filme não seja um western que nem o Deus e o Diabo né? Uhum. Mas o pano de fundo, assim, tal, e a maneira que ele se encaminha, assim, bem vagarosamente, sabe? Não tem... É só no final que rola uma tentativa desastrada dele de incursar na luta armada, assim, sabe? O cara passa o tempo todo em crise e desanimado com a derrota, né, mesmo da esquerda, né, naquele momento, né? Então por isso que acho que gerou tantos esses filmes que a gente falou, né, assim, sabe? Esses filmes de intelectual em crise, perdido. Tem uma boa leva deles, assim, que é uns caras tentando ruminar a derrota, né, de 64, assim, sabe? Pensando o que fazer, mas tem um pessimismo fodido, assim, os caras não sabem muito bem o que fazer, porque você não tinha
A luta armada aqui nunca foi uma possibilidade real. Você tá num cativeiro? Ele tá, tadinho. Ele foi pro interior? Pior que é na Liberdade, cara, isso aí. Ah, tá na Liberdade Liberdade. do IG? olha só. Agora tá bom. Agora rolou. Tá bom? Boa, agora rolou. Aê, boa. Fechou. Então, Eu você acho tava que não falando. tava pegando. É que você tava falando de luta armada. Começou a falar disso, o pessoal já corta o sinal. A gente faz uma edição cabulosa, relaxa. A gente pode Não, colocar é, também os isso, cortes sim. Vai ser legal Não, mudar que é interessante. Você tá tomando uma, Gui? Ah, Então, obrigado. é isso. Sabe que, né, Mas você o você ia filme começar a trata falar de- sobre luta armada. E aí que deu todo esse pepino aqui. Então, que é doido que é um filme sobre luta armada, sobre a falência da luta armada, assim, de certa maneira, né? A crise que gerou depois, né? Todo o derrotismo, assim, né? Que a esquerda estava tentando digerir Uhum. depois de 64, né? E daí é legal que trata disso, assim, que ele é bem vagaroso o filme, assim, no final. É só sobre a crise mais política, identidade da esquerda naquele momento, sabe? Exemplificado num intelectual burguês, né? E daí tem ele em umas festas, ele perdido, se sentindo totalmente deslocado naqueles ambientes, tal. É bem interessante ele renegando as próprias raízes de onde ele veio, assim, sabe? O cara não se identificando com nada, ele tenta uma tentativa muito perdida de entrar na luta armada no final, sabe? É um final. A única parte que tem, acho que uma certa ação é o final, sabe? O resto é tudo vagaroso e truncado, assim, sabe? O que ajuda muito a criar esse ambiente de caos mental dele no momento, assim, sabe? Você mencionou o Marighella, o Ganso, e uma das formas de ler o lançamento desse filme agora, justamente, né, durante esse governo atual, também é um relato de uma falência da esquerda de se reinventar, né, da impossibilidade de se reinventar, colocando um mártir lá do passado, na época gloriosa do Partido Comunista, antes de ter virado uma porra de uma seita, e ao mesmo tempo, né, o tipo de retrato que se fez do Marighella, achei que foi muito heroicizando, assim, e sempre você corre um risco absurdo de fazer uma biografia de uma pessoa que foi um escritor. Isso vai valer para o Fred Hampton quando a gente falar dele em breve, né? O cara foi um escritor e ele foi um ativista. Então, esqueceram todo o lado dele de escritor, né? E colocaram ele simplesmente como meio assim, o cara tá no meio daquela zona que são aqueles anos, ele se enfiou na luta armada e tarde demais. Todo o roteiro do filme que eu vou desenvolver é sobre esse lado heróico, do qual ele não pode fugir, ele só pode assistir a própria derrocada. Exato. Né? Então, tira todo o poder de deliberação do cara ao mesmo tempo e esquece que ele é um homem com ideias. Exato. Né? Que as ideias ficam. E você acha que tem um paralelo disso com o Judas em Black Messiah também? Você achou que com certeza, cara. Eu acho que tem bastante a ver, porque o Fred Hampton não foi só um ativista, né, e um líder social muito importante. Assim, com 20 anos ele já era um líder, tipo, um dos grandes nomes do movimento dos direitos civis, cara. Com 20 anos de idade. Total, morreu cedão, né? Pouquíssimo, né? 23, 22, não coisa assim. E ele só é isso, mas ele é um teórico importante pra cacete. Esqueceram esse lado. Ele não é um socialista, ele é um ativista social no mesmo nível de outros que estavam lá, né? Do Martin Luther King, etc. Tipo, né? O Chaka King faz meio isso, de certa forma. Ele foi muito criticado por apagar totalmente o comunismo do Fred Hampton. Isso é doido, né? Assim, parece que, não sei se é uma prerrogativa da indústria assim, atual, né? Que os caras conseguem fazer alguns filmes até com os temas meio difíceis, né? Que nem o Warren Beatty fez aquele Reds naquela época, sabe? Muito tempo atrás, você acha bizarro o cara fazer um filme sobre um jornalista americano, né, glorificando a União Soviética na década de 80, né? Tipo, quer dizer, o filme é de 80, né? Então é um negócio muito louco que às vezes rola, mas quando isso rola, você vê que tem algo errado, né? Acho que você tem que estar muito jogando com o status quo de alguma maneira para que funcione, né? Um tema desse, sabe? Então acho que apagar essa parte dos Panteras Negras, a parte de marxismo deles, a influência marxista de fato deles, pode ser algo nesse sentido, né, cara? Para deixar o filme menos perigoso, para não incitar nada, de certa maneira, né? Assim, eu acho, sabe? Porque tem uma vulgarização, umas partes. Eu gostei do filme, eu achei bem melhor que o Marighella, mas eu acho fraco aquilo, né? Eu achei bem mais resolvido e tal. Mas tem parte
Aquela parte quando aparece o cara do FBI, eu acho muito ruim, assim, é muito caricato, muito tosco, assim, né? Os caras são demônio mesmo, assim, né, cara? Embora aquele ator gordinho lá, eu acho ele muito bom, cara, aquele cara. Eu acho que é escrito de um jeito muito porco, assim, lá, sabe? Eles parecem um demônio mesmo. O Martin Sheen, né, que eu acho que é o Edgar Hoover. Fez o O'Neill. Ah, não, que fez o Hoover, sim. Né? Eu acho que ele tá com muito caricato lá, assim. Essas são as partes mais fracas do filme, assim, que eu achei. Mas, de qualquer maneira, eu achei um filme interessante, importante e tal, e tem alguns elementos que me interessam também, assim, quando sai da parte de pensar no social e ver o elemento individual mesmo o cara que traiu ele e tal, etc. E ver na vida real, aquele finalzinho que aparece num documentário, fazer uma entrevista com ele e tal. O final foi um tipo de coisa, acho bom, que fortalece assim, um pouco o filme, né? O Marighella não, o final tem um hino nacional, é ridículo o bagulho. nada a ver. Os caras cantam hino junto, assim, né? Eu acho muito deprê aquela parte. Bom, então, como a gente estava falando do Judas and the Black Messiah, do Shaka King, o filme de 2021, né, mais recente que a gente está mencionando, acho que a gente pode puxar um gancho para esse filme, que tem tudo a ver com essa ideia do filme do Marighella mesmo, né, surgindo no mesmo contexto, no mesmo ano, só que no contexto dos Estados Unidos, dos Black Panthers. Esse filme foi escolhido pelo Diogo, que não está aqui, então a gente está trazendo a memória dele aqui, eu não sei o que aconteceu com o cara. Canalizando, né? A gente tem que canalizar, que nem o Saint-Germain. Exato. Fazer um rolê mediúnico aqui, mas é um baita de um filme, assim, foi realmente um dos filmes que eu mais gostei de ter visto esse ano também. E só para resumir, só para falar do enredo rapidamente, né? Então, ele é um filme sobre a tal da COINTELPRO, que é o Serviço de Contra-Inteligência Americana sob a era do Hoover, né? Sim. E foi assim, hoje em dia ele é visto como uma parte da história da polícia dos Estados Unidos super infame, porque eles recorreram a tudo quanto é quebra da legislação de direitos civis muito básicos para fuçar na vida das pessoas. Eles mataram gente, né? Fizeram assassinatos políticos mesmo, inclusive o assassinato do Martin Luther King Jr. Tem a ver com o serviço e todo o procedimento que eles escolheram, né? Na investigação desses líderes, e ao mesmo tempo ele é muito bizarro esse programa, porque o grande argumento era, vamos lutar contra a expansão do comunismo. É um programa de Guerra Fria, só que eles seguiram, assim, gente dos direitos dos animais, eles seguiram direitos civis e seguiram ao mesmo tempo. Isso é muito interessante, cara. Isso que eu lembro que eu via o Mississippi em Chamas e pensava nisso, sabe? Eu falava, pô, era lindo você ver o Gene Hackman, os caras arregaçando aqueles fascistas, o Ku Klux Klan, que é um caso real, etc. Só que o Alan Parker, não, o Alan Parker foi muito criticado na época, por causa disso, que ele meio que vangloriou o serviço da FBI, que fazia isso, sei lá, fez isso com a Ku Klux Klan, mas eles fizeram mais com a esquerda, né, com os comunistas, de certa maneira. Com a New Left, com minorias étnicas, né, principalmente. E tem uma hora que tem esse lance, né? Tem o cara que é o certinho, que é o William Dafoe, e tem o cara que é o mais bruto, né? O brucutu, que é o tipo Gene Hackman. Então a gente gosta quando ele pega os usos dele para conseguir as coisas, né? Torturar os caras, etc. E daí a gente fica feliz quando é com os caras da Ku Klux Klan, mas isso foi utilizado largamente contra a gente, assim, né? Cara, é foda. Então é bem doido você pensar isso. Essa perseguição de grupos de direitos dos animais, etc. É uma coisa que acontece igual hoje, né? Tipo, sei lá, essa anda de bike isso é comum hoje, né? Já era, tá ligado? Tipo, os caras associam vários comportamentos a isso, né? Qualquer coisa que você fizer, você está associado à esquerda, assim, né? O imaginário de quem é o inimigo, de certa forma, ele teve que ser criado institucionalmente por um grupo como esse, né? O FBI atuando e designando quem é o inimigo. Então, as feministas, foi um grupo que eu não mencionei nessa lista, mas várias foram perseguidas também, junto com o pessoal anti-vivissecção, foi tudo no meio, né? E grupos importantes, é claro, como os Young Lords e os Black Panthers, na época de ouro deles, eles ainda existem, mas aquela é a época em que Oakland está se formando e que Chicago está começando a criar uma sede, vamos dizer, uma filial dos Black Panthers, e o filme começa justamente aí, porque uma das estratégias do COINTELPRO não era esperar os grupos criarem estruturas complexas, mas pegar os grupos desde o começo, interceptar a mensagem, e assim, tá surgindo um capítulo Black Panther no cu do Mississippi, eu vou colocar alguém infiltrado lá, porque essa pessoa vai ganhando liderança, vai ganhando confiança. Quando chegar um momento em que esse grupo realmente pode fazer alguma coisa, eu vou ter um cana lá no meio.
Sim. É o que acontece, né, com o policial, que é histórico, esse fato realmente aconteceu, do Roy Mitchell estar lá e começar a ganhar a confiança da rapaziada. E assim, quando eu falo rapaziada, a gente está falando do Fred Hampton, que era um grande líder comunitário, só que ele começou com 17 anos. Assim. Sim. Ele era um menino, né? Assim, uma mão da porra, mas era um menino, assim, cronologicamente falando tal. E conta meio a história paralela do Pelego, né? O agente do FBI, que é um negro que está lá no meio como um cavalo de Troia, e do desenvolvimento dos Black Panthers e da luta dos caras, né? Sim. Eu passo a palavra para vocês, se vocês quiserem comentar mais coisas. Eu acho interessante disso, assim, dos caras que mostram lá os ratos, né, da organização. Tem vários tipos, né? O cara que é mostrado, que é o Judas, né, do título, ele mostra também por que ele se tornou aquilo, né? Por uma questão do cara tava numa sinuca de bico, não tinha como sair, e aceitou, né? Assim, ele não, no começo ele não tinha grandes problemas morais com isso, mas ele vai vendo, né? Assim, tanto que o desfecho dele na vida real mesmo foi trágico, né? Sim. O cara não suportou aquilo, assim, tipo, ele falou como se tivesse resolvido na entrevista lá tal, mas o cara se suicida, né? Então, mas tem outros que não, que você vê, o cara descobre que é um cara que aguentou outras pessoas porque ele era um rato, né? E daí o cara que aguentou as pessoas para ter mais confiança na organização, etc. Então é muito louco. Tem uns caras que eram os filhos da puta mesmo, de fato, imorais total, né? Assim, e alguns caras que foram parar lá porque é assim que o FBI jogou com vários, né? Obrigou assim, sabe? Como rola muito, né? Igual informante de organização mafiosa, assim. Os caras geralmente não vão porque querem, né? Eles são chantageados e tal. Exato. E no caso, os caras usavam a fragilidade social, assim, os caras, né? Usavam tipo, o racismo de fato para colocar os caras contra a organização. Muito bruto. É um filme interessante para ver como o FBI age, por que o FBI e a CIA são duas das maiores organizações terroristas do planeta, né? Que sempre agiram só que assim, legalizados, né? Sempre agiram da mesma forma. Não foi da forma, tipo, não foi Patriot Act, uma coisa recente, assim. Já é sempre, quando a democracia, os caras veem alguma ameaça à democracia, você consegue criar esses mecanismos no estado de sítio sem avisar ninguém, Exato. né? Estado de exceção, a hora que você quiser, cara. Sempre foi isso, né? Então, não existe incentivo nenhum para mudar isso. Hoje ainda é mais escarado, né? É interessante surgir um filme que fale sobre isso, mas isso não é uma história nova, longe disso, né? Os próprios Black Panthers, inclusive, Stokely Carmichael e Huey P. Newton, principalmente, são grandes desvendadores da lógica da polícia e por que os Estados Unidos é um estado policial e de apartheid, né? Eles acham que nos textos teóricos e discursos deles deixam muito claro, e eles viveram na pele, justamente, o que é essa experiência. A polícia conta uma tentativa de organização do povo negro, pobre, principalmente, né? Total. E isso torna os Black Panthers, assim, exemplares. A gente tem que ler a respeito deles, porque a gente aprende pra cacete como a polícia funciona, como o Estado funciona, né? Porque o Estado... Tinha essa questão deles entenderem juridicamente como funcionava, né? Eles entendiam muito de lei, mas sabiam que isso não é o suficiente também, né? Por isso que os caras sempre se armavam, sabe, criaram coletivos de organização fodida, porque sabiam que tinha que transcender essa etapa. Era uma coisa revolucionária, de fato mesmo, né? E eles se armaram e nenhum não tinha posse de arma. Assim, anda na Califórnia, pela lei daquela época, até 1967, você andar com um rifle de assalto na rua, a não ser que você estivesse apontando para alguém ou, assim, visivelmente brigando com essa pessoa, era algo legal. Se você tivesse um porte de arma que você pudesse mostrar para o policial, era legal. Então, eles usaram dessas brechas da lei, eles conheciam legislação de cabo a rabo, e fizeram pela primeira vez algo que a Ku Klux Klan faz desde sempre, né? Só que não à toa a lei da Califórnia mudou logo em seguida, porque não queriam ver um negro pobre fazendo isso. Exatamente. Organizado politicamente, falando que é maoísta ainda. Puta merda. É muito doida essa história. Cara, é muito foda mesmo. É muito doido. Como que foi destruída, né? A organização foi isso. Os caras, mais uma vez, injetaram droga na comunidade, o FBI mesmo, né? Então é muito... E assassinaram seus líderes, né? Exato. Basicamente isso, né? Mas assim, com todas as mortes que você vê, assim, de pesquisa de hoje, assim, que tem, os caras levam peritos lá nos locais, sabe, onde tem os tiros, etc. Mostra que toda vez teve algum envolvimento da FBI, né, sabe, muito foda, né? Todas as lideranças, né? É bom que no filme mostra isso de um jeito bem bruto, assim, cara. Aquela hora no filme, acho que é bem e mostra assim, toda a linha de comando, né? Mostra do Hoover até os chefes do FBI, fala do O'Neill era meio um superior, né, do Mitchell. O Mitchell era o cara que estava fragilizado lá no FBI, ele não tinha muito
muito cargo, vamos dizer, né? Não tinha grande nome lá, ele tinha que fazer o serviço sujo para os outros, basicamente. Mas mostra claramente como a própria estrutura da polícia favorece esses atos ilícitos, né? A polícia não Sim. serve à lei, nem fudendo, né? Não é o objetivo dela. E o lance é interessante isso desse cara, que às vezes parece que ele vai esboçar alguma crise moral, né? Assim, eu esqueci o nome dele, né? O cara que era o cara do ator do Breaking Bad lá e tal, que é o que recruta o cara que faz o Judas, né? Que eu esqueci o nome deles agora, faz tempo que eu vi. Uhum. Mas isso é doido, que parece que umas horas ele vai esboçar a crise moral, mas uma hora você vê que não, que ele tem aquilo bem delimitado, né? Bem delineado, quem é o inimigo, né? Você fala, esses caras não pode ter. Ele fala, eu não sou contra. Eles acham que supostamente eles não são contra o fim do estado de apartheid que existia lá de certa maneira, mas os caras era a favor de matar a liderança mesmo, achava que isso era necessário, sabe, para um bem maior, assim, né? O negócio tipo a ética da responsabilidade weberiana, mais ou menos, né? Tipo, vale a pena matar esse cara, sumir com ele, sabe? É muito louco isso. E eles imaginavam uma liderança também. Enfim, os Black Panthers, né, não são um grupo exatamente hierárquico, lógico que pessoas mais talentosas se sobressaem, então hoje a gente pode falar, Angela Davis é importante, Stokely Carmichael é importante, mas eles não eram líderes de fato, né, tipo, estruturalmente, e o próprio FBI que remontou uma estrutura do quem é o líder, e daí vem a ideia do Black Messiah, é uma invenção do FBI. O Fred Hampton jamais se colocaria como Messias, por motivos óbvios, e eles nunca entenderam que os Black Panthers foi uma das últimas grandes organizações realmente orgânicas, em que eles tinham até, assim, serviço de ambulância para o gueto, porque o hospital não mandava ambulância para a senhorinha que está tendo infarto, então eles contratavam as próprias ambulâncias. Os caras eram extremamente organizados, saca? Exato. Dava café da manhã para a criançada que ia para a escola com a barriga vazia. E eu acho que isso é o gênio do Fred Hampton como escritor, que é uma das críticas para o filme. Sim, o filme mostra ele como um herói. Mostra um pouco melhor que no Marighella isso, né? Eu acho, pelo menos. Acho que lá tem, pelo menos, algumas reminiscências dessas coisas, né? Assim, sabe? Acho que mostra alguns programas das Panteras Negras, etc. Já acho que no Marighella não tem nada, né? Assim, cara. Ele também era poeta, embora, sei lá, parece que eu nunca li muita coisa dele, mas parece que ele não é um puta poeta, mas, sim, o cara era puta de um cara inteligente, né? E essa parte acho que não tem nada lá que mostra isso. No Marighella mostra as mensagens de rádio só. Esquece que ele escreveu o livro, esquece que ele escreveu o manual, né? Várias coisas. Os diálogos são fracos, né, cara? Eu acho assim, os diálogos são muito simplórios, assim, eu acho. Meio que dá um pouco de vergonha, assim, sabe? Umas horas, sabe? Que é muito simplóriozão. E até acho que o Seu Jorge tá bem, até, sabe? Como ele, assim. Acho que ele atua ele é um baita de autor, né? Eu acho ele bom também. É uma questão de roteiro, né? Talvez, assim. Porque, assim, uma das coisas que tem que ser enfrentada a tratar essas figuras é perder essa imagem da esquerda guerrilheira, sabe? A gente não tá nessa fase. A gente não tá nos anos 20, mano. E lógico que todo tanquista adora ver isso, né? Que o cara que acha que tá na época de glória da União Soviética, mas no fundo ele só tá batendo punheta atrás do computador, né? E alternando com mensagens calorosas no Twitter. Assim, a gente não tá numa época heróica, a gente não precisa de herói. E é uma falsificação da experiência dessa gente, colocar eles como grandes guerrilheiros, grandes líderes orgulhosos, cara. E acho que tratar de Fred Hampton exigiria talvez um cuidado um pouco maior de pensar, primeiro, o que ele estava fazendo em Chicago ao ter reunião até com os caipiras da região da Appalachia, né, de Indiana. Ele conseguisse sentar até com o pessoal branco, redneck, que era também um pessoal, né, tipo, fora do sistema, que também estava sendo prejudicado pelo capitalismo aplicado daquela época, e se unir com os Young Lords, e se unir com a comunidade latina. Isso é uma prática das teorias dele, é uma coisa que o Stokely Carmichael não fazia, que era um pan-africanista. Então, o pessoal de Oakland é diferente do pessoal de Chicago. Então, faltou mostrar um pouco que a prática que eles estavam fazendo, que é retratado de fato, né, os 10 programas, os 10 pontos do programa Black Panther sendo aplicados, é fruto de teorias também. Tem uma mente por trás disso, não é simplesmente um guerrilheiro, um combatente, você tem um grande escritor por trás disso, sabe? E os entraves disso também, né? Assim, a complicação que lá eles mostram desse jeito romanceado, que fala, que legal, já rolou uma fusão automática, né? Das pessoas perceberam que tinham interesses comuns, então vamos se associar e fazer e agir contra o status quo. Mas só que com certeza você acha que aqueles caipiras não teve um monte de entrave de racismo,
sabe? Em relação a... Duvido que foi tão simples quanto foi mostrado lá, sabe? Isso acho que Exato. faltou, assim, talvez, né? É um problema da duração do filme, às vezes, né? Como trabalhar Também, certas coisas, sabe? também. O filme já é comprido, né? Tem 2 horas e meia, se não me engano, né? De fato, e realmente, né? Uma coisa... A questão de gênero também dentro do Black Panthers, né? Existia uma misoginia fudida nos capítulos de Oakland. Angela Davis fala sobre isso, no momento certo da vida dela. Mas uma dos diferenciais do Fred Hampton foi abrir para a liderança feminina. Tá? Isso foi uma novidade naquela época. Né? Mal foi tocado isso também. Né? Sim, isso seria muito foda de abordar. E daria para abordar isso assim, com relativa fluidez, rapidez, assim, né? Não precisa... Sim. Tem muita coisa que poderia os caras ter passado de alguma maneira. Eu acho que, sei lá, diminuindo essa visão demoníaca do FBI, embora sejam uns caras de fato escrotos, né? Mas fica meio caricato, no jeito meio infantil lá, eu achei, sabe? Assim, a gente pensando 2021, né? Pensando alguém que está envolvido, o diretor, no caso, envolvido em Black Lives Matter também. Eu acho que tem muito desse dever que ele sentiu de se colocar como um afro-americano deste ano, sabe? Sim. Depois de Black Lives Matter, depois da era Trump, depois da pandemia também. Acho que o Shaka King, que é um pupilo do Spike Lee, né? Pode crer. Eu acho que ele também teve o interesse disso, de prestar conta com a polícia e com a lógica da polícia, né? Considerando que uma das grandes novidades do Black Lives Matter é, assim, abertamente falar que a polícia tem que acabar. Isso não é uma ideia fácil de você passar para o público americano, cara. Exato. Um público que assim, até a esquerda lá lambe saco dos militares, de uma forma que no Brasil, os militares não têm uma moral, no Brasil nunca tiveram porque não merecem. Mas tem uns caras lá que eles têm até no também, meio né? da esquerda, cara. Esse é o problema, que não, lá tem muito, né, assim, tal, assim, acho que é porque tem esse apego mais a lei, em certos, aquele caso do Trump ter sido visto com um oficial de alta patente, lá deu um problema, aqui isso não é nada, né, não acontece nada, né, e aqui... Não tem repercussão, talvez, né. Tem uma coisa aqui dos caras que tem um apego, assim, a ideia, o Safato fica falando sempre isso, né, a gente tem que se levantar e se dizer abertamente anticapitalista, fala, pô, mas a esquerda não é anticapitalista, né, isso que é o problema, não é a minoria da esquerda é anticapitalista. A grande maioria, tipo, sei lá, você vê o Siddhartha tá falando de dialogar com militares, ele quer falar com os militares, ele fala, tipo, é uma ingenuidade que não sei até onde vai dar essa merda, sabe? Que a gente tinha que transcender essa etapa há muito tempo, né? Perceber que não tem diálogo com certas pessoas, com certos caras, sabe? Nessa conjuntura, menos ainda, assim, né? Antigamente ainda tinha uma marca, tinha um setor de esquerda dentro das Forças Armadas, agora praticamente não existe isso, né? Essa ideia do defund the police, né? Tipo, é uma ideia muito complexa, cara. É uma ideia que parece óbvia, assim, os anarquistas falam isso desde 1800 e tanto, né? Que a polícia não tem que existir, a polícia é uma aberração dentro do Estado de Direito. Mas explicar isso, eu acho que foi algo que o Shaka King tentou fazer, assim. Isso justificaria certas omissões que ele fez na história do Hampton, né? Sim, pode crer. Tem só uma informação, cara, tipo, que já são 2 recomendações. Tem um podcast chamado Rev Left Radio. Enfim, o pessoal leninista lá dos Estados Unidos, mas não cabeçudo. Sim. São muito abertos, assim, bem decente. E eles fizeram 2 especiais sobre o Fred Hampton, que eu recomendo, assim, bastante. A gente coloca o link aí, né? Tem um que é de 2019, que é sobre a vida e o legado de Fred Hampton. Só que tem um que é deste ano de fevereiro, 19 de fevereiro, que tinham acabado uns caras que pesquisam Fred Hampton descobriram informações novas. Porque foi liberado umas caixas de documentação sobre o assassinato do Martin Luther King e do JFK, e lá no meio tinha informação sobre o Fred Hampton. Caralho, perdido, assim, saca? Então, não tinha relação? Não tinha relação nenhuma com os outros casos? Bem, assim, tava lá porque era da mesma época, mas não tinha relação direta com essa documentação. E tem umas coisas assim, que o Edgar Hoover, o presidente, ele mandou uma carta pessoalmente depois que o Mitchell e a equipe dele do FBI matou o Hampton, dando $200 de bônus, uma carta de agradecimento. E o O'Neill, que era o superior dele, ganhou $300. Caralho, que vale quanto hoje? Será 5 mil reais? Não vale a vida de um homem, né? Esse é o lance. Daí pega essa imagem do Judas. Eu acho que o Shaka King não sabia disso, mas ele colocar o Judas no título é perfeito, né? Como isso cai como uma luva, porque o cara realmente matou um grande líder de 25 anos de idade por 200 malditos dólares, cara. Cara, não uma promoçãozinha, sabe? Caralho, muito bruto isso. E para não ser também
preso, né? Porque ele também estava sendo chantageado, esse tipo de coisa, né? Também enfim, envolve toda essa questão do poder, né? Mas, enfim, esse programa que eu mencionei do podcast é a entrevista com os caras que descobriram isso, assim, eles dão um tratamento bem legal para isso. São historiadores, os caras? Quem são? Os dois são historiadores, Foda. Na época, quem que era o diretor? O presidente mesmo? O Hoover era o presidente do FBI, né? O presidente era o Nixon na época? Deixa eu ver. Eu vou ter que checar. É 67 isso, né? O Lyndon Johnson ainda estava. Era o Lyndon Johnson? Ele seguiu o Kennedy, né? O Kennedy morreu, veio o Lyndon Johnson. E o Nixon, ano seguinte, meio que inaugurou essa nova fase do conservadorismo tosco dos Estados Unidos. Sim, foi até o Ford, né? E depois voltou com o Bush, com o Reagan e tal. Exato. Olha só. Então, eu escolhi um filme de Taiwan, chama Taipei Suicide Story. Ele foi lançado em 2020 por um cara cujo codinome é Keith, Keef. Ele é meio misterioso, se vocês procurarem no IMDb, ele é um cara que não tira foto clara do rosto dele, é sempre o rosto dele com os neon, né? Ele parece ser jovem, assim, um cara bem jovem, mas ele não, né, não libera quem ele é meio a persona do cara. E ele é muito recente. Ele tem 2 filmes só, longa-metragem. Esse daí é uma média-metragem, na verdade, né? Um filme muito rápido, sem introdução, sem final. Achei uma das coisas legais, é o dinamismo da narrativa dele. E ele está numa fase, assim, que a gente chama de um revival do cinema taiwanês. Taiwan é um país com 22 milhões de pessoas, um país minúsculo, é uma São Paulo um pouquinho mais, São Paulo e Campinas juntas, né? Mas tem um cinema do caralho, cara, inacreditável, assim, quanta gente talentosa tem, desde o Edward Young, talvez, sendo um país que foi quebrado durante muito tempo, né? A gente pode falar sobre esse país. Mas a história é meio como se fosse uma ficção especulativa, um futuro próximo possível, que não tem robôs por aí, mas tem uma configuração da realidade diferente. E essa configuração da realidade é assim, o governo taiwanês liberou suicídio. Ele pelo menos regularizou o suicídio. Então, se você tem ideias suicidas, você não precisa pular no trem, você não precisa se matar de métodos tradicionais, né? Mas você pode ir para hotéis construídos especificamente para isso. Então, é um serviço de suicídio. Foda. É um self-service da morte. Você vai lá né? e as pessoas sabem que você vai fazer isso já e te orientam. Sabem, o hotel é para isso. Você pode ligar no pessoal lá embaixo e pedir, eu quero uma navalha, eu quero cianureto. Os caras vão te servem, é como se fosse um self-service mesmo da sua morte. Você tem 2 dias ou 3, eu esqueci no filme, para fazer isso. Você paga normalmente como se fosse um hotel. E tem uma equipe de limpeza que limpa tudo, te manda para o necrotério e já era. Né? Vão avisar a tua família, você não precisa avisar a família e passar pelo estresse que é isso, né? De falar que você vai se matar, então eles fazem também isso por você. Ou seja, um encurtamento de todas as relações que um suicida pode ter com a sociedade. É um suicídio sem culpa, né? Limpo, vamos dizer. Incorporar a burocracia, né? O suicídio. Burocratizado, exato. Maluco. Foda. E começa, assim, a forma que começa, eu achei legal ser uma média-metragem, que tem 45 minutos, justamente pela dinâmica, que é muito assim, soco na cara. Começa um cara que foi pro hotel e ele se arrependeu. Ele não quis se matar, e ele tá meio chorando, mas meio feliz, assim, tipo, o cara super frágil, ele tá no estado de nervos, que dá pra você ver, sabe, que ele tá fragilizado. E ele tá falando com o atendente e fala, eu preferi dar uma chance à vida. E o atendente, beleza, obrigado, volte sempre quando quiser. E o cara não querendo puxar papo, tá ligado? Sim. Eu não quero saber da porra do seu suicídio, vai embora, trabalhando aqui. E vai mostrando a vida desse atendente, é um cara totalmente assim, sem nenhum laço com a humanidade, um cara totalmente frio, e muda a história justamente quando ele conhece uma menininha gatíssima, assim, que eles começam a ter alguma coisa. Eu não vou dar spoiler, mas tipo, ela é meio uma exceção, né, nesse regime de sociabilidade que foi estabelecido e que parece que domina a Taiwan desse futuro especulativo, né? Pode crer. Tem uma personagem que é um cara bem mais velho que trampa com esse cara, ele é tipo um tesoureiro do hotel, trabalha com a parte de contabilidade e tal, e ele fala, eu sei que você está se envolvendo com essa mina, não vai dar certo, não faça isso. Daí ele conta a história, abre um frame narrativo, ele conta a história de uma funcionária
que se amigou com uma senhora de idade que foi lá para se matar, e isso estragou a vida dela depois, né? Porque essa mulher mais velha realmente se matou e, tipo, isso fez essa mulher até sair do emprego e entrar numa depressão fodida e tal. Foda. E tem uma Legal história isso. paralela, assim. É bem rico, né? Mostrar todas essas ramificações aqui, como poderia ser mesmo, né? Que provavelmente E mostrar, assim, tipo, um nível que a gente entende que é, sei lá, a solidariedade humana. Ele está simplesmente falando que, assim, tudo que a gente como espectador entende como solidariedade humana mínima ante uma pessoa depressiva, ante um suicida, isso, assim, é não recomendável para essa Taiwan do futuro. Sim, É, e que isso aí tem uma né? reflexão fodida. Existe muito na medicina mesmo isso, né? Também você vê muito, né? O médico que perde totalmente essa sensação, né? De solidariedade, assim. Ou se é que teve, né? Assim, porque é uma classe bem escrota, né? Classe médica no geral. Óbvio que não dá para generalizar, mas você vê os caras se aderiram em maior parte a esse governo, por exemplo, né? Você vê muita coisa semelhante mesmo. Esse espírito talvez esteja aí mesmo, sabe? Eu não sei se ele some com o tempo ou se ele já tem algo, sabe, ligado à classe das pessoas que eu penso, né? Eu não sei, vejo muito isso, assim, mas acho que eu teria que pensar melhor de onde vem a origem dessa coisa, se é a repetição de desastre que você vê, né, como um médico e tal, que faz você perder talvez seja necessário até para você manter alguma sanidade, manter um equilíbrio, ou se é algo que, sabe, eu queria entender cara, melhor esse processo. pensar a psicologia e a psiquiatria do behaviorismo para frente, né, cara? É justamente assim, uma sistematização dessa atitude. Exato. É lógico que com níveis diferentes, lógico que é para fins profissionais, a princípio, nos princípios dele é tratar o ser humano não como um lixo, mas organizar a ciência e os métodos terapêuticos, né? Total. Mas, assim, o resultado é o sistema manicomial horrível que a gente tem até hoje, né? E behaviorismo, acreditem, é tipo a doutrina padrão até hoje, né? Que ensina na universidade para molecada, assim. Eu estava até conversando esses tempos sobre a psicanálise é um negócio super interessante, assim, mas não se ensina para o pessoal de psicologia. Não é eles não têm grandes matérias que ensinam psicanálise. Filósofo que estuda psicanálise, gente das letras estuda psicanálise, porque é uma tentativa de explicar a mente humana que foi minada. Ela foi minada por quê? Porque ela não explica fora da história. A psicanálise é produto de uma época histórica da Viena, da virada do século, né? E ela é infiltrada por ideologia. Daí sim que ela vira uma coisa privilegiada para filósofos pensarem, porque eles vão pensar como a ideologia e o entendimento da mente humana são indissociáveis. Por isso que um monte de filósofo foda vai estudar Lacan, vai estudar Freud, né? Para tentar entender isso, porque a gente precisa pensar a mente humana nessas duas esferas, né? Tanto da ideologia quanto dos mecanismos bioquímicos, vamos dizer. Mas, tipo, até hoje a psiquiatria oficial está cagando para isso. Ela tenta não se pensar historicamente, fingir que ela não é histórica. Uma retomada disso agora, tá se tornando, eu tenho a impressão, não sei se é na minha bolha, assim, mas eu vejo que está tendo um fortalecimento da psicanálise no momento, assim, né? Que está tomando lugar de outras, assim, sabe? Muita gente não quer fazer não que seja problema, né? Se você fazer terapia convencional, freudiana, tá? Tem 1000 linhas dentro dela mesmo, tá? É um negócio rico pra caralho. Né? Só que muita gente tá, sei lá, procurando novas linhas, né? Assim, eu vejo na psicanálise. Ela se tornou mais crítica, né? Eu acho que ela ganhou muito com a filosofia, justamente porque o Lacan é um dos caras que viram tudo também. Porque ele é um grande crítico da psicanálise e refazendo a psicanálise, assim, né? Então a gente pode ser mais autoconsciente das ideologias que são subjacentes à nossa prática clínica. Isso vai criar uma nova ciência, vamos dizer, né? Foda que parece que sempre é meio tarde demais que essas coisas acontecem, né? É sempre tarde demais, né? Exato. Só para falar mais umas coisas sobre Taiwan, rapidão, sobre o cinema deles, tipo, faço questão de fazer uma propaganda deles aqui, de alguns diretores. E Taiwan tem aquela história, né, de não ser a China oficial. Eles foram um partido que perdeu a revolução do Mao Zedong, que acabou se refugiando lá, né, tipo, do Chiang Kai-shek, e até hoje é um estado de partido único, que tem origem no Chiang Kai-shek. E eles foram, assim, meio que, lógico que os Estados Unidos aproveitou aquele contexto de Guerra Fria posterior, principalmente, para usar Taiwan como um porta-aviões, né. Americanizaram pra cacete o lugar, mesmo sendo um lugar que fala mandarim, principalmente,
Mas Taiwan foi muito pobre, assim, tipo, durante boa parte da história dele, muito violenta, tal, tipo, se ergueu dos escombros mesmo. E o cinema inicial deles, assim, trata muito bem disso, desse momento de Taiwan sendo um país meio esquisito, né? Uma China não aceita pela China como Estado nacional, tal. Então, o Edward Young, ele lançou as grandes obras dele, principalmente no comecinho de 90, é um cara que eu recomendo bastante. Tem um filme chamado A Brighter Summer Day, a tradução em inglês. Vocês viram isso? Esse eu não vi dele, mas eu vi outros, cara. Ele é foda mesmo. Eu tava na dúvida, porque eu manjo pouco do cinema de Taiwan, mas vários amigos recomendam, assim. Ele é um... Eu tô procurando aqui para lembrar qual que é o nome dos que eu vi dele, sabe? Nossa. O Brighter Summer Day, ele é relativamente comprido, tem umas 3 horas, né? Umas 3 horas é sobre gangue. Foda. Essa molecada que está crescendo, né, tipo, que viveu essa geração do surgimento de Taiwan e a briga com a China. Só que, assim, molecada que eu tô falando, moleque de 12 anos, em gangue. Sim. E eles não sabem nem como ser violentos ainda. Eles vão descobrindo a violência urbana num lugar que mal tem luz, assim, de noite. É muito, muito pobre, saca? Foda. E acaba num crime que é verídico mesmo, que aconteceu, que uma criança mata a outra, assim. Isso não é spoiler, porque pega boa parte da narrativa, mas você tem que ver para ver qual é que é, assim, como a violência urbana vai se desenvolvendo na cabeça das gerações, sabe? Sim. Mostra muito esse conflito, o americanismo, que é um americanismo meio esquisito, porque é fora de lugar, eles mal estão sendo ajudados pelos Estados Unidos, só que eles recebem vitrola, eles recebem disco do Elvis, tipo isso, sabe? Sim, foda, cara. E quem consegue emprego é quem aprende inglês, assim, é meio isso, é muito tosco. Mas eu vi aquele diretor, Wee, né? Que eu chamo, não sei como fala exatamente sim. dele. Eu achei muito bom esse cara. É de 2000, né? Esse é mais recente. É um filme bem bonito dele, curti muito. Ele foi o único, e também é comprido também, né? Eu pensei em ver o Brighter Summer Day, que um amigo meu recomendou, falou que é muito bom. Eu nem sabia da história que era de gangue, não fazia ideia. No MUBI tava com bastante filme de Taiwan, não sei se ainda tá aquele... lá eles atualizam tipo, meio que mensalmente, algumas coisas ficam mais tempo e tal, mas tinha bastante filme lá, bastante recomendação. Eu assisti um ou outro lá que tinha, mas nenhum para... Tem mantido mais tempo, né, o acervo lá, assim, antes era mensal, né, que tinha uma outra atividade, agora eu tenho a impressão que tá ficando mais depois da pandemia, não sei se eles abriram, deixaram mais coisas disponíveis e tal. Tem alguns que estão lá desde sempre, né, ficou uma cara então, lá. E é bom que tem vários curtas desse diretor, umas coisas meio um pouco mais difíceis de encontrar, que eu curto muito ver, às vezes procurar os curtas no YouTube ou em algum outro lugar, sabe? E tem vários que você não encontra, né? Eles botam muito, vários diretores antigos também, acho muito foda. É bacana, né? Tá uma época boa para curta, tem saído muita coisa decente, até em gêneros tipo horror, assim, ficção científica. Sim. Tá tendo umas coisas bem inovadoras, muito foda. Sim mesmo. Pô, meus animais, a história desse é um média-metragem, eu sei, o que você comentou. 45 minutos só. E, enfim, a graça de Taiwan é que, como é um lugar muito pequeno, né, então existe uma unidade nos diferentes momentos do cinema de lá, né, os diretores todos se conhecem, estão tudo sempre perto, usando as mesmas companhias para gravar e tal. Então, eles têm movimentos que são muito coerentes, muito unitários, e que tratam sempre dos mesmos temas, assim, né, pelo menos eles são muito presos aos problemas urgentes, vamos dizer. Então, essa primeira onda de cinema tem a ver com a reconstrução e a criação de uma identidade nacional. Agora não, agora já é uma coisa totalmente diferente, que agora que eles chamam da terceira onda tal. Já tem essas ficção científica, né? Já tem outras questões sendo tratadas. E tem uma aula, como você estuda, vocês dois, né, estudam cinema tal, a UF o CEA da UF, que é tipo o Centro de Estudos Asiáticos, está com um curso que é geral sobre economia, cultura e história da Ásia, e tem no módulo 2, aula 7, é sobre cinema asiático, que fala bastante de Taiwan e Tailândia. Se vocês quiserem, eu mando o link, é uma professora da ECA, a Cecília Mello, uma puta de uma aula. Eu queria manjar mais de Tailândia, eu vi só um da Tailândia, eu acho, daquele Uncle Boom lá, sabe? Do Apichatpong, a Apichatpong, com nome gigantesco. É uma treta, não sei falar o nome dele, mas eu achei foda. Eu só vi esse filme dele até hoje. Eu vi umas 3 coisas dele recentemente por causa desse curso, assim, ela fala bastante dele. É a Apichatpong Weerasethakul, então, nome gigantesco. Assim, Total. Eu queria ver mais coisas de lá e sacar dos caras também, sabe? Mas eu achei muito foda ele. É um filme
bonitos pra caramba, assim, né? Tem umas coisas muito... É bem lisérgica, assim, é muito vagaroso e psico, assim, o filme dele, né? E em termos de narrativa é bem experimental, né? Esse Apichatpong, ele tem filme que ele coloca os créditos na metade do filme. Pode Os querer. créditos de abertura estão na metade do filme e cria um novo frame, assim. Foda. Ele é muito doido, muito doido. Loucaço, assim. Tem umas fotos que ele bota no meio, assim, tal. É muito foda. Eu curti bastante esse único que eu vi. Legal. Animal. Guilherme, você quer falar do seu, então, cara? Bom, vamos manter, então, né, no Oriente e também fugindo um pouco, né, que a gente tinha estipulado que ia ser filmes e série. Então, eu vou indicar uma série que eu assisti, eu mostro para todo mundo, que eu acho achei brutal demais, assim, uma série fantástica, que é o Hard Boiled Gourmet Report, que é uma série japonesa, né, sobre, assim, eles pegam como eu posso falar? Eles usam a comida do dia a dia, de, sei lá, de refugiado, o que esses caras comem para explicar muito a sociedade que a gente vive. Assim, né? Por exemplo, o primeiro episódio dessa série é na Libéria. A Libéria passou, né, por uma guerra civil brutal, tipo, de criança mesmo envolvida, e eles falam, né, tipo, pô, as crianças usavam máscara para enfrentar as outras ali, tipo, cheirando cocaína tal, e metralhando uma galera. É brutal, assim. E aí a série eles vão fazendo essas pequenas tipo, esses recortes de sabe, tipo, o que essas crianças comem? Mas aí eles vão lá, eles vão visitar... Onde elas estão, né? Onde elas vivem hoje, como elas estão hoje, né? Assim, é muito bruto isso. Então, eu assisti porque você me recomendou, né? Então, é brutal, assim. Então, eles vão atrás, assim, por exemplo, os caras moram lá, vou falar isso da Libéria, mas a coisa extrapola para lugares muito absurdos, né? Por exemplo, tem como é que chamava ali na Rússia, naquele cantinho da Rússia lá na... Eu vi esse, eu tô tentando lembrar onde se passava, eu não lembro bem, assim. Que era um dos traficantes de droga na Rússia, tipo, bem lá na puta que pariu ali, e aí o que esses caras comem, assim, né? E você vê, tipo, a mina comendo cinza de cigarro, sabe? Umas coisas... Esse é o daqui a mina come cinza de cigarro. Ela fala que é bom Brasil. Ela fala que filma ela de lado, de longe, né? Ela não tá vendo, ela joga na mão e come. Ela falou, mano, ela tá comendo cinza de cigarro. Então... Você tá comendo, né? É bom Brasil. Pegando esse primeiro episódio, que é o da Libéria, que eu achei um dos mais brutais que tem. Que aí, por exemplo, eles vão lá nesse cemitério, que essas crianças que guerrearam, e elas moram nesse cemitério. É uma treta, é tenso pra caramba. Assim, né? Os caras ele chegando têm lá que muito negociar para poder entrar, poder filmar e tal, e tentam roubar as coisas deles e tal. E aí eles encontram uma mulher, e aí, tipo, o que você come, né? Ela falou, quando eu tenho grana, sei lá, eu tenho que me drogar, tenho que fumar crack, e aí eu vou me prostituir para conseguir grana para poder comer, assim. E aí eles vão atrás com a mulher, ela mostra o lugar que ela se prostitui, onde ela leva, como que funciona a relação. Muito insalubre, muito podre o lugar, né? É absurdo, assim, no meio da lama ali, né? Uma zona muito escura, tal. E você fica, caralho, velho, vai dar alguma merda ali em algum momento. E aí depois eles vão, então, beleza, consegui um dinheiro aqui, sei lá, coisa de me prostituir por $5, coisa assim. Era bem pouco, né, cara? Dava era uma mixaria. Reais, assim. E aí, beleza, é o dinheiro que ela conseguiu, beleza, agora eu tenho dinheiro para comer. Aí ela vai lá e leva, assim, vou comer tipo arroz com folha de batata. Assim, tem esse fio condutor, mas você vai mostrando todas as situações que tem que, sei lá, olha onde a gente conseguiu chegar, né, com essa... tipo, o que essas pessoas estão comendo, mas mostra muito mais da sociedade em que elas estão vivendo, assim, né? Tipo, a dureza que é. E por aí vai, né? Tem um outro também que eu gostei muito, que é o episódio dos refugiados. Foda. Que é uma galera que eles vêm andando, cara, do Paquistão, uma trecho ali do Oriente Médio, até pessoal ali do leste, tipo dos Balcãs e tal, e eles estão tentando cruzar a fronteira ali da Sérvia para
depois ali já é Croácia, se não me engano. Enfim, já, o objetivo é alcançar a Europa, primeiro mundo, né? E os caras estão andando há 4 anos, né? O cara está 4 anos tentando atravessar. Tentando atravessar, o cara tentando, tipo, sei lá, os caras entram embaixo do coisa e assim, beleza, vamos visitar os lugares que esses caras estão, né? Conversar, ver de onde vem. E só tem uns lugares muito foda, assim, né? E eu achei muito legal, assim, eles colocarem também, né, um japonês, um crítico gastronômico. Eu adoro isso aí. Ele vai, e aquela mentalidade japonesa, o cara tenta ver ele começa meio bem humorado e você vai ver que ele vai ficando meio mais quieto, mais tipo, mano, sério que tá rolando isso, assim, tá bem pesado tudo, assim, né? Tipo, eu queria saber quem é esse cara, eu sempre fico de pesquisar e esqueço, mas acho que ele é um crítico gastronômico. Então, se eu não me engano, é o Kazutoyo Koyabu. Eu acho que é ele que é esse crítico que conduziu ali, né? Ele fica só aquela... Bem programa japonês, né? Fica a bolinha no canto do cara, fazendo comentário dos vídeos, e enquanto vai decorrendo o episódio, assim. E assim, foi essa série, assim, eu achei uma das coisas mais... Eu gosto muito também de série de comida, tal. Eu sei que vocês também gostam, vocês assistem. Só que, assim, acaba não sendo só sobre comida, o que... mas também é sobre, assim, você vê umas coisas... Pô, que um cara, numa situação limite, se alimenta? Porque você precisa comer, Tem né? umas horas que... Tem horas que demora muito para aparecer isso, né? Assim, tem horas que... Então, fica mostrando como eles conseguem chegar até o cara, como eles vão, demora uma comida rapidamente, assim, tá? Uma coisa muito... porque a ideia então, obviamente tem a ver com isso. A ideia não é mas ser todo mundo gosta disso, né? Assim, que acho que todo mundo pirou é isso, porque tem esse lance que é curioso mesmo, e tem umas coisas boas, parece, especialmente na Libéria, né? Eu achei tudo que mostra lá, aquele peixe no início que ela faz, e que ela usa todo o óleo para fazer o molho, assim, um negócio que é muito bruto, deve ser muito gorduroso e tal, mas parece muito bom ao mesmo tempo, assim, né? Então... Não, e assim, várias outras coisas lá que eu vi dá vontade de comer, assim, sabe? Então é muito louco que algumas horas tem umas coisas nojentas, aquele macarrão de cadeia lá no saco, que é um negócio escroto. Então, algumas outras coisas. Nossa, aquilo é cruel, cara. O cara come e fica triste, né? Ele fala, pô, me deu um déjà vu da cadeia, mano, que merda e tal. Então, os episódios que se passam nos Estados Unidos, esses eu achei bem ruinzinho, assim, porque, enfim, dá para entender, mas é os caras, sei lá, fazendo um rango com salgadinho, com um monte de merda junto, misturando. Eu achei legal, eu curti também. Sei lá, ele pondo água quente dentro do salgadinho para fazer uma... Dentro do saco do salgadinho, chacoalhando. Várias coisas, né? Para fazer um molho de tomate, de mentira, é um bagulho muito podre. Assim, vai fazendo uma mistura. E tem aquele que a mulher fica brigando com ele, que ele tá ignorando o cara, que ela tinha dado uma bota nele porque ele só faz merda. E daí, no final, ela meio que cede, vai falar com ele e tal. Eu acho foda mostrar a relação dos caras no meio disso, né? Entre o que os caras estão comendo também. Esse episódio eu achei legal, tá? É bom. Eu achei que gostei de todos. Tem 4, né? Não, tem uns 6, eu acho. E tem eu vi todos, eu acho que eu não lembro. Tem uns também que não são tão limítrofes, assim, né? Tipo, não chega a ser tão extremo, tipo aquele do o Jesus Siberiano. Maravilhoso esse aí. Vocês viram esse, né? Também que porra, os caras ocuparam uma seita, ocupou uma cidadezinha, né, na puta que pariu, no meio da Sibéria, um lugar lindo, maravilhoso, assim, né, você vê muito bonito, assim, a forma como construiu aquela cidade, sabe, as casinhas meio espalhadas dentro de um círculo, né, ela vai meio que se ramificando, só que você não tem tipo, uma divisão muito clara da cidade, assim, é meio que várias casinhas distribuídas ali, né, no território, só que boa parte da cidade, quase na totalidade, são pessoas que foram, né, seguindo essa seita do Jesus Siberiano, que é tipo um cara vestido de... É muito engraçado, né? Em todas as casas tem a imagem, o calendário, o potinho do Jesus loirinho, tal, o típico Jesus europeu, né? Então, esse tipo também de um documentário, né? Eu acho que é muito legal. Eu acho que o Anthony Bourdain faz muito disso também, né? De tentar teve uma evolução fodida, né? Nível documentário de comida.
Ele não fala só sobre comida, assim, sabe? Ele usa muito como um gancho para poder falar. Ele entende que comida e antropologia tem tudo a ver, né? A forma como você come. Enfim, a antropologia é pensando os dados mais elementares da vida humana. Você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa se reproduzir e se divertir. Assim. A antropologia vai partir disso. E eles estão tratando comida nesse nível, não no restaurante que custa R$500 a janta na cidade. 3 estrelas tá pensando... Michelin, o que eu... Sabe, foda-se isso. Sabe, se você for na Tailândia e tentar responder essa pergunta, como as pessoas comem, em que condição, com que facilidade, que frequência, você vai pegar toda a vida social daquele lugar, sabe? No Brasil vai ser outra história, na Geórgia vai ser outra. E esses caras sacaram isso, cara, de forma muito foda. Não, tem uma frase... Eu queria ver o documentário dele, meu. O documentário do Bourdain, eu fiquei curioso para ver. É meio controverso, parece, né? Mas o Roadrunner, né? O que saiu agora. Saiu há pouco tempo. Eu comecei a ver ontem, até não acabei ainda. Eu vou ver se eu pego, mas em breve. Acho que eu tô lendo um livro dele, cara. Eu até esqueci o nome. Não é o Kitchen Confidential, é uma outra coisa. Ele é um puta de um escritor, mano. Ele escreve muito bem. Foda, não muito sabia. bem, ele sabe viajar e, tipo, acho que documentários de viagem em geral, eles por muito tempo, eles reproduziram o senso comum. Você pensar assim, a classe média babaca do Brasil, sabe? Ele vai pensar que viajar, assim, é ir para o lugar, tirar fotinho de cartão postal, comer a comida local, para poder contar para os amigos, sabe? Ele não entende que viagem pode ser uma experiência um pouquinho que vai além disso. Comida, danças típicas, foto das pessoas e é isso. Aqueles lugares que tentam ser um nada, né? Tipo, pontos turísticos que você, porra, não... É cultural no nível mais rasteiro possível, né? O nível das aparências mesmo. É uma incompreensão do que é cultura, né? Pode crer. E assim, a Marie Júnior, esse é o modelo, né? A Marie Júnior indo para as ilhas gregas, com a Narcisa, sabe? É isso. É aquela vida vazia. E por muito tempo o formato do documentário ele esteve preso nisso, cara. Infelizmente, até você falou o Anthony Bourdain, os primeiros programas dele eram uma porcaria, se for ver. Ele foi desenvolvendo junto com a equipe dele, inclusive ele demitiu todo mundo e ele virou um produtor junto com aquela, eu esqueci, uma mulher que é uma boa produtora de documentário também. E tipo, quando você chega no Reservations para frente, assim, são experiências de viagem, de comida é um dos fatores, só que são documentários extremamente interessantes sobre culturas de lá. Do Sudeste Asiático, eu acho os melhores, cara. Do Vietnã, de Laos e do Camboja. E tem um da Malásia, esse é um dos que eu achei mais interessantes pela experiência mesmo antropológica que ele tem. Porque, assim, é um lugar que é uma ilha que tem um festival anual que você vai para beber até cair, daí você acorda, bebe até cair, acorda, bebe até cair por 3 dias. É uma aldeia que tem gerador de energia, não tem nem energia do sistema, saca? Sim. E o pessoal tem esse ritual e tem os seus valores religiosos por trás disso, assim, mas é totalmente secularizado nesse momento e é uma festa constante. Pô, interessante isso aí. É a segunda vez que ele vai para esse, assim, é muito louco, cara, isso daí. Ele vai 2 vezes para lá? Ele já tinha ele vai, tipo, 10 anos para frente, assim, o que ele grava mesmo, a primeira vez ele não foi para gravar, ele foi com amigos que ele tem na Malásia mesmo, e esse segundo ele vai e realmente grava, meio que lembrando também, tendo esse flashback da juventude de Eu adoro essas coisas, quando os caras voltam para o mesmo lugar, que nem o Cabra Marcado para Morrer, mais ou menos, né? Você pega os caras daquela época, entrevista muito tempo depois e ver como é que as coisas estão. Acho muito interessante, sabe? Quando é possível fazer isso em programa ou em filme e tal, né? É muito legal também o Anthony Bourdain, ele fazendo essa... sei lá, os laços que ele consegue criar. Tipo, fica parecendo um jornalismo Gonzo, assim, na melhor tradição do Hunter Thompson da vida. Era o grande herói da juventude dele, é o Hunter Thompson. Tipo, né? É o Hemingway e o Hunter Thompson. Foda. E o cara bebeu demais ali, e você vê que, porra, o cara vai de corpo e alma mesmo. Sei lá, eu acho muito envolvente a maneira como ele, principalmente os últimos, né? Ele era, acho que do punk, não era? Ele entrevista ali de Alante e tal, tem um que é do No Wave, né? Assim, que eu nunca vi, mas parece que ele era um junk maluco, né? Tipo, viciadaço. Ele pegou uma boa época do pós-punk e do punk, assim, né? Tipo, ele acompanhou mesmo em Nova York. Tem doido isso, né? Bem aquela época mesmo, assim, de pós-punk mais doente, mais psico, né? No Wave mesmo. O cara chegou no fundo do poço também, e ele não esconde porra nenhuma, assim, sabe? Nenhuma, assim.
Ele sempre tá enchendo a cara nos programas. Você vê que ele tem alguma... Ele não esconde, mas parece que tem um probleminha ali também mesmo. Que a gente identifica na gente também, às vezes, né? Também. Eu vim, acabou, cara, que merda. Porra, não, eu fiquei com inveja de vocês. Não tem, mano. Se você quiser mandar a sua, ô Gans, fica à vontade, cara. Não, então tem um filme que eu nem sei o nome, tal. Eu não sei nem falar o nome, que é francês, né? Então, é a nossa. E é daquele, não sei se você já viu o filme desse cara, Maurice Pialat. Ele é um cara que fez uma das biografias do Van Gogh, sabe? E a dele é muito foda. Assim. Saiu uma nova, né, com o William Dafoe, não vi. Eu fiquei curioso para ver até, mas falaram que não é meia boca, assim, que não é tão boa. Embora o William Dafoe sempre deixe a coisa melhor, assim, né? Eu acho ele foda. Baita ator. Porra, ele é foda. E daí e tem um antigaço, assim, que era com o Kirk Douglas, que era bem legal também, que eu assisti. E só que trata um período maior da vida dele, né? Esse filme é legal porque esse do Pialat, porque ele foca no momento dos últimos dias de vida dele só. E é um filme sobre morte, que você sabe o que vai acontecer com o cara, tal. E só que ele tem uma secura, não tem nenhum melodrama assim que nem filme americano, sabe? Então trata desse tema de até ele chegar lá com uma secura muito muito grande. Isso é muito muito interessante, porque às vezes te distancia do fato em si, às vezes te aproxima, né, sabe? Porque é muito mais próximo da vida real, né? Essa falta de melodrama, sabe? Então é muito... T'en veux? Ça sort si tu rentres. J'avais dit minuit. Il est 1h. Oh, c'est pas grave. Qui c'est ce garçon? Quel garçon? Écoute, tu me prends pour un idiot. Comment il s'appelle? Bernard. Bernard comment? Bernard Trévis. Qu'est-ce qu'il fait? Son service militaire. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Travaille avec son oncle. Puis vit chez sa grand-mère. Pô, muito foda. E eu acho que esse outro filme dele que eu trouxe pra gente tem esse elemento também, sabe? Trata muito, um pouco melodrama, a vida de uma adolescente, esses coming of age, sabe? Filme de amadurecimento e tal, mas de um jeito muito real, assim. Não tem muita coisa que você já passou, que você já viu, e é uma... Tipo os Enfants Terribles, né? Uma tradição muito forte na França, né? Pra caralho. Desde o Truffaut, dessa galera. Legal. Pô, eu adoro o Truffaut sobre isso também, sabe? Acho, pô, eu preciso rever faz muito tempo, mas os Incompreendidos eu acho brilhante. Lindo, maravilhoso, cara. Um moleque fumando cigarro na cadeia, umas coisas muito... Isso é foda também, de mostrar como é que era algo que é um retrato da época mesmo, né? Assim, o Truffaut eu acho menos afetado, ele é muito bom, cara, daquela galerinha ali do cinema, da novela Vague, né? Sim, quando eu comecei com esse, né, dele, depois eu vi outros que eu gostei de todos, mas nunca achei nenhum tão bom quanto esse, sabe? Eu também acho que é o mais legal mesmo. E o Pialat, é doido que ele começou assim, ele fez muito curta, tal, no começo da carreira dele, em 60 e tudo mais, mas ele só começou a fazer longas, mesmo assim, acho que depois dos 40 e tal. Então é um negócio bem interessante, sabe? Porque é uma trajetória meio rara, assim, né? Você não vê muito isso, né? E daí eu achei foda isso, porque ele interpreta o pai na família, né? E tem essa secura também dele. Fala numa hora, vira pra ela do nada, eles estão rindo e tal. Ele fala que vai largar a família, então eu não aguento mais, eu não aguento mais aqui, e eu vou sair daqui, vou embora. Daí ela fala, mesmo, puta, que merda, mas por que? Você arrumou outra? Foi isso mesmo, tal. Uma dureza, assim, é muito rude, assim, sabe? E daí ele vai embora mesmo, tal. Daí tem uma cena que é linda dele voltando, assim, sabe? Ele tá tendo uma reunião de família, um aniversário, e daí ele chega, senta lá e começa a causar, sabe? Ser escroto, todo mundo comer o bolo dos caras, e sem pedir permissão para ninguém e tal, e daí rola aquilo, né? Dos caras ficarem em dúvida, porque eles gostaram de ver o pai, mesmo tempo que eles estão com ódio do cara, e o cara é um cara agressivo, sabe? Só que é muito... é muito rico, assim, porque tem vários momentos que ele parece ser um puta de um déspota, um cara horroroso, assim, mas depois você vê que tem algum elemento muito cultural francês, que todas as pessoas são meio esquisitas, as brigas na família é muito diferente do que as que a gente tem, sabe? Embora sejam muito familiares ao mesmo tempo, sabe? E daí depois tem umas cenas muito bonitas dele, você vê que em algum momento, alguma fração, em algum momento, você mostra como o cara tem afeto pela filha e tudo mais, ele mora eles no ônibus, pegando ônibus junto, e isso aqui é por muito poucos fragmentos, assim, sabe? Como várias relações que a gente conhece, assim, né, cara, de pessoas que não sabem demonstrar, tipo, sabe, né? Daquela geração, especificamente, de homem, né? Eu acho muito legal ser ele, o pai da família, o Pialat mesmo, e como ele comanda isso muito bem, e a atriz também, que é aquela atriz que chama Sandrine Bonnet, que faz vários filmes do Chabrol, da Agnes Varda, lá, aquele Vagabonde, mais famoso dela.
dela, que é o puta filmaço também, né, sabe? E é ela que faz a atriz, essa menina, ela é bem novinha, assim, e a família toda tendo aquelas crises que a gente viu já, tipo, a mãe é uma mãe ultra dramática, que faz um monte de chantagem emocional, sabe? O irmão compra da mãe e bate nela, tal, sabe? Tem umas brigas muito repentinas, assim, e é um filme, sei lá, bem interessante nesse sentido, que ele é muito sóbrio, assim, ele é muito seco e muito sóbrio, sabe? E tem uma dramaticidade, só que é muito pouco usual pra gente, que a gente tá muito regada pro drama americano, né? Aquele drama pega, exagerado, assim, cara, que é totalmente diferente desse. Eu acho muito foda, assim, esse retrato do ambiente tóxico, assim, que lembra muito coisa que todo mundo viveu, assim, sabe? E é de uma maneira muito diferente, assim, de abordar isso, sabe? C'est toi qui me mets les idées dans la tête. Non. Puis je te connais, là, têtu et bourrique comme tu es, tu liras jamais. Pourquoi tu... Mais non, mais y a rien. Oh, écoute, Je t'assure, y a rien. ça fait 1 mois environ que t'as changé. 1 mois. Oui. Et pourquoi tu l'as pas dit plus tôt alors? On se parle pas beaucoup. Ouais, d'accord, mais c'est pas une raison. C'est toi, ouais, qui change. T'es tout triste là. Je suis pas triste, je suis fatigué. Bah, t'as vu comment que tu bosses? Je crois que je vais vous quitter, Suzanne. Nous quitter? Oui. Et tu vas aller où alors? Ah, ça me regarde. Et nous, qu'est-ce que... Mas de um jeito muito interessante, assim, sabe? Os ambientes que ela percorre enquanto ela está sofrendo, enquanto ela está tentando preencher aquele vazio da adolescência, assim, sabe? É bem interessante, cara. Eu vi só esses dois dele, eu acho, do Pialá, mas parece um cara muito foda, assim, parece Então, essa opção minha é um filme chamado Bhumika, um filme da Índia, só que não a Índia que fala Hindi, né? Aquele sul da Índia que divide fronteira com a Sri Lanka, eles falam Tamil, e é tipo uma civilização quase diferente, assim, do resto da Índia. As línguas não têm nada a ver, a cultura Tamil é bem diferente mesmo. É um filme desse ano, cara, e através desse filme e pesquisando um pouco sobre, eu descobri que Bollywood não tem nada a ver com o cinema do sul da Índia. O cinema que fala Telugu é uma coisa, o cinema que fala Tamil é outro, o cinema que fala Hindi é outro. Só que, enfim, a gente está falando de um país que tem 10 vezes a população do Brasil. Então, eles têm, mesmo essa parte Tamil, que é um pouco menor, eles têm um cinema muito, muito frutífero, assim, várias coisas legais. E esse filme é um filme de terror, só que é um filme ecológico, um ecoterror. A descrição do próprio diretor é um eco-thriller de terror, segundo ele. எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு 8-10 வருஷமா அபாண்டண்டா இருக்கு. Tá no Netflix. Tem no Netflix isso daí. Ah, tem tá? Netflix. Inclusive, você digita Tamil só, vai aparecer uma lista bem grande até de coisa do cinema de lá. Inclusive novela, né? Umas novelas, estilo novela da Globo, mas também filme de ação, de várias coisas. Vale a pena checar. Bem profissional, assim, o cinema deles. E, então, é só para resumir, assim, esse é um filme, ele começa muito parecido com um filme de terror banal. Então, tem um grupo de amigos, eles são todos meio playboys, assim, e um deles herdou uma propriedade no interior. Ele está indo para lá nessa propriedade e ela é meio circundada por vários acidentes esquisitos. Sim. E a ideia dele como playboy, ele trampa, inclusive, um deles trampa como arquiteto, faz de grandes projetos, assim. A ideia dele é ver essa propriedade, que é uma propriedade super antiga da época colonial, fazer uma avaliação de o que dá para fazer lá, quanto que dá para ele vender esse terreno e construir um grande prédio, alguma coisa do tipo. Ou se isso envolveria destruir toda a parte natural que está em volta. Daí entra esse que é um dos grandes temas, que é o tema da modernização versus destruição da natureza, etc. Way beyond rational explanation. Daí começa assim de forma meio banal, mas assim, no meio do filme, cara, eles estão lá, não tem nem sinal de celular, é bem interiorzão mesmo, só que eles começam a receber mensagem de celular de uma pessoa que já morreu, um conhecido deles, inclusive, que já morreu. Enfim, aí vai acontecendo um monte de coisa esquisita, e a entidade que meio que vai assombrar eles é uma entidade contra-desenvolvimentista, assim, uma antidesenvolvimentista,
pró-natureza, e eles descobrem que aquilo foi uma escola, uma certa vez, já tipo algumas décadas, que tinha uma menina chamada Bhumika, e aí que entra. E essa menina era autista. Tem o termo do autismo também, que é muito bem tratado, com muito respeito, aliás. Né? Ela é uma menina autista que conseguiu até um espaço naquele lugar e ela ama a natureza, e ela tenta proteger a natureza daquele lugar, e tem um fim bem triste, assim, eu não vou contar muito para evitar estragar para quem quiser ver, assim. Mas, enfim, interessante que parece que, pelo que você está falando, o mal no filme não é a entidade, né, no caso, né? Tipo, Não é, a entidade está protegendo, né, o local, assim. E tem um cara que é o cara que dá toda a chave pro filme, que é tipo um caseiro. Ele é bem caipira, assim, inclusive tira um saco dele, né? Por ele ser um homem muito simples, etc. Mas é meio aquele clichê do terror, que as pessoas simples, elas têm meio uma sintonia com o sobrenatural de forma que pessoas modernas não têm, né? Ele tem isso, mas ele começa a falar de uma proposta que na filosofia a gente chama de hipótese de Gaia, que é a Terra é um único organismo. Ela é um organismo, tipo, autorregulatório, vamos dizer, né? Tipo, autopoético, como dizem os filósofos do Chile, Maturana, tal, tem uns caras que desenvolvem isso bem, e tudo está numa relação simbiótica, de certa forma. Então, se você, como construtor, quiser atacar certa parte lá da Índia, a Terra inteira vai fazer de tudo para fuder com você, inclusive o mundo sobrenatural. Então, é esse o papo, sabe? E vira essa briga entre uma Terra autopensante, autorrenovadora, que não vai pensar duas vezes antes de destruir o ser humano se ele continuar destruindo ela. Mas não só os inimigos, por exemplo, mas as outras pessoas também devem sofrer disso ou não? Sofrem de tabela. Porque, por exemplo, essa família de Playboy, inclusive, eles têm que parar e pensar na playboyzice deles. Eles só estão lá, assim, para vender uma propriedade. O que eles estão fazendo eles podem, tá ligado? Sim. Eles ganharam essa propriedade. Mas eles são forçados a pensar em todas as dimensões do que eles estão fazendo, e eles meio que se tornam pessoas mais humildes, né? Os que não se tornam morrem. Sim. Então, tem várias reflexões, assim, e a gente estava falando, né, do Apichatpong lá, em termos de como a narrativa nos filmes orientais está sendo muito inovadora ultimamente. Esse também, cara, porque quando chega para contar a história da Bhumika na metade do filme, muda a fotografia do filme, muda tudo, é totalmente diferente. É um filme dentro de um filme e é totalmente inesperado. E a mente da menina autista pensando, tipo, auto-narrando essa história. Então muito tem também uma linguagem diferente, que é muito mais internalizada, própria de um autista, vamos dizer. O cara consegue isso, retratar isso, que isso é interessante. Ele faz isso bem, Tem vários jeitos de estudar super errado, assim, mas eu julgo que ele fez isso muito bem, assim. Talvez, eu não tenho conhecimento fudido, eu tenho contato com algumas pessoas que são, né, tento entender um pouco por elas, sabe? Entender um pouco melhor. Eu acho bem interessante, tal, mas fico pensando nisso, né, gostaria de mostrar para alguém que tem mesmo autismo e ver, assim, sabe, o que acharia, né? Foda. Mas bem doido, cara, pelo menos ele faz de forma respeitosa pra cacete, assim. Pode crer. Não, mas bem legal, vou pegar para ver hoje. Achei foda. Esse aí também tá. Bom que é fácil. Não, já tá aqui no gatilho. Eu não vi ainda, eu vi que tem no Netflix, eu ia tentar assistir ontem, mas você me levou para um mau caminho e não deu certo de assistir. Me fala, assim, eu gosto de terror, porque tem um monte de gente que acha que terror é um subproduto do cinema, né, e tem realmente muita coisa tosca. Mas eu acho uma deprê, pessoa que não gosta de cinema de gênero, eu acho as pessoas que tem que se fuder, sabe? Pessoa que não gosta de filme de gênero é foda. Cara, sempre é uns malas, assim, né, cara? O cara só gosta. E geralmente os caras gostam de Glauber Rocha, que era o cara que usava o western pra caralho, embora nunca admitisse isso, né? E daí os caras meio Godard, etc. Mas eles não, sabe? E nega um monte de filme que, sei lá, que eu acho muito experimental, muito foda, assim, sabe? Muito difícil de ser feito. Tem mil qualidades, sabe? E às vezes, inclusive, na narrativa linear do filme. Né? Termo de narrativa mesmo, que pode ser aproveitado para outros gêneros também. Né? Exatamente. Ele está ancorado a essa grande tradição do cinema, assim, tipo, é um erro ignorar. E tem essa coisa do novo horror, né? Tem vários nomes, tipo A Bruxa, esses filmes, assim, não sei se vocês gostam disso. Eu gosto, cara, eu gosto. Vem como gostei de todos que eu vi, a maioria eu gostei, sim. Então, eu até ia perguntar para vocês se vocês têm mais recomendações de terror novo, né? Porque eu gosto bastante, mas eu assisto ainda as coisas. Eu gosto dos filmes da Hammer,
Sim, pode crer. Essas Eu coisas gosto bastante, antigas, mas eu gosto terror, muito terror mais antigo e tal, e eu conheço muito pouco do que vem sendo feito hoje em dia, né? Tipo, mas isso eu vejo bastante. Música é uma coisa que eu acompanho bem menos. A Bruxa é um filme que a princípio eu não gostei, mas depois eu revi o filme e tal, aí eu achei um filme mais interessante. Ele lançou um outro filme também, né? Esse diretor. É o Farol, né? É legal isso também. Então, bem interessante. É desse cara, o Farol. Eu acho que é o mesmo cara. Eu não cheguei a ver esse filme, não, mas... Muita gente não gostou, achou meio... Preferi a Bruxa, eu gostei bastante. Achei bem legal. Assim. Tem muita verborragia também, sabe? Não tem... Lighthouse, né? Isso, Lighthouse. Isso Farol? Exatamente. Isso mesmo. Então, esse filme é legal, lindo, né? O filme. Eu achei foda, então, eu gostei muito. É com o William Dafoe também, né? E o Robert Pattinson, que eu amo. E o Robert fez Pattinson. Vários filmes bons. É verdade, é Robert Pattinson. Todo mundo fala mal dele, pô, ele fez vários filmes bons. Imagina, ele fez um monte de filme Crepúsculo. Então todo mundo pega mal por isso. Mas ele é o Cosmópolis, né, do Cronenberg. Qual que era aquelas paradas que tinha no Fox que falava do... Tá foda esse barulhinho que você tá fazendo aí, mano. Você tá limpando, tá fazendo tipo barulho scratch, assim, tá foda. Scratch. Eu podia emendar esse aí, de repente, já o outro, porque ele também é de terror, né? Outro, a menção rosa e tal, embora o do Gui ele não tenha falado nem do segundo. Mas é um do... Que é bem depois dessa época da Hammer que você falou, né? Sabe que já é 50, essa parte 60, né? Começa a declinar. E daí, acho que é de 70, deixa eu ver aqui, no Marquês, 71, se não me engano. O primeiro filme dos Zulados, sabe? Eu não sei falar o nome dele. Maravilhoso. E daí é bom o filme, assim, mas uma hora se perde, vira uma confusão da porra, você não entende mais nada direito, mas continua legal, sabe? Mesmo assim. Ele tem um filme meio psicodélico, né? Então, ele terror meio febril, né? É bem esse clima dos outros que eu vi, pelo menos. Eu não vi um dos principais dele, que é o On the Silver Globe também, né? Esse é fudido demais, assim, mas é uma narrativa que é muito bom. Assim. É bom. Falou, então, eu vi uns trechos tal, dos caras assim, espetados na areia, na praia, um negócio bem bruto, assim, né? Alienígena, não sei o quê, né? E tem uma parte do filme que é perdida também, né? Que ele conta andando de carro, falaram, né? Muito louco isso. E daí pelo que eu vi, assim, dos outros que eu vi deles, eu acho que eu vi mais uns dois, o Possessiona, que é muito foda. E que é o mais inteligível dele, assim, né? O menos, é bem louco já, né? Mas é o menos louco dele, eu acho. Né? Tipo, eu vi um outro que chama Diabel dele, que também que me lembrou mais esse primeiro, tal, que é um clima de pesadelo, assim, sabe? Várias coisas vão acontecendo, e você começa a ficar confuso, porque começa a aparecer os doppelganger dele, você não sabe se é ele, se ele morreu, se a mente dele se deteriorando, porque tem uma história... Assim, para falar começando, né? Ele entra para a resistência polonesa porque mata a família dele no início do filme, sabe? E bem bruto, assim, entra um cara de cavalo e mata todo mundo, daí começa a rolar umas similaridades com vários outros filmes que eu gostei muito, assim, tipo, o lance de deteriorar a mente dele me lembra um pouco Spider, do Cronenberg, aquele cara que tem esquizofrenia, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo, se ele cometeu um crime ou não, e tem muito essa dúvida lá, e a dúvida começa a surgir porque ele entra para a resistência e começa a participar dos experimentos do governo para vacina de tifo, né, ele contrai tifo, e começa a ter os piolhos. Ele bota uma caixinha com os piolhos amarrada na canela para ser picado e depois eles tentaram desenvolver uma vacina. Então é muito nojento. Tem todo mundo com uma caixinha de piolho assim, na canela, sabe? E fica mostrando eles de uma visão microscópica dos piolhos, assim. E é muito nojento os bichos, sabe? Você vê muito bem eles, assim, sabe? Eles meio transparentezinhos, os órgãozinhos deles. E daí tem esse clima de pesadelo por isso, que é nazismo ligado com essa visão macroscópica de insetos, tal, sabe? Parasitas, tal. E daí começa a rolar esse negócio dele começar a encontrar uma mulher, a mulher dele foi morta no começo, ele começa a encontrar umas pessoas várias pessoas no filme aparecem com a face da mulher dele, daí lembra com o filme do De Palma lá também, Obsession, que eu vi recentemente, e tem esse, sabe, você não sabe se o cara tá viajando porque ele tá obcecado com a morte da pessoa, com a ausência, e nesse caso com a deterioração mental dele mesmo, do tifo, né? Ou se de fato está acontecendo alguma coisa ali, sabe? Esse lance do doppelganger dele lembra muito aquele filme do Polanski também, o Inquilino, né? Inquilino, maravilhoso também, né? Que não dá para contar por quê, porque é o final do filme, assim, né? Mas rola uma coisa muito semelhante, assim, né? Nesse também, sabe? Meio parecido o final com o desse Inquilino, assim. Se você se encontrar, assim, é muito maluco ver um cara igual a você e ficar não entender direito se é real ou não, sabe? Enfim, a Polônia tem uma tradição fodida de filme. O que não falta é filme foda lá, diretor foda. Enfim. E é tudo muito
arte, sei lá, filme de arte, só que de terror muito, né? Tem muitos outros caras, essas meninas fizeram algum filme de terror no psico, assim, Trabalhar o diferente psicológico, né? Um terror psicológico muito fino que Sim, ele então, faz, que é foda. você sempre está em dúvida do que você está vendo, se o cara está deturpando a visão dele, se é uma visão paranoica, maluca, que não condiz à realidade, ou se tem algo sobrenatural ali mesmo, assim, é muito doido essa confusão que esses polacos conseguiam fazer, né, cara? E daí eu lembrei de vários filmes que eu gostava, lembrei de um também que é do Joseph Losey, que chama Mr. Klein, que é um cara também que está na Alemanha nazista, mas em algum lugar ocupado também, é o Alain Delon, faz. Daí tem eu tô falando de vários outros filmes aqui, mas é porque eu lembrei. Não, E daí eu lembrei desse, assim, esse parece que foi um condensado desse, sabe? Ainda meio confuso porque é o primeiro filme do cara, tá? Mas esse tem essa questão do cara também estar na Segunda Guerra e descobrir, não sei como que ele descobre que tem um outro cara com o mesmo nome que ele, com a mesma cara que ele, assim, na cidade. Ele fica obcecado procurando esse cara e parece que ele tá sempre um passo atrás dele, sabe? E no final ele acaba sacrificando, indo parar longe, se fudendo por causa disso, sabe? Ele acaba entrando no matadouro nazista. Como é que chama esse filme? Perdão, Ganso, me perdi. Mr. Klein, chama. Porra, doido. Muito bom esse, cara, foda. Daí esse filme parece que condensa todas as ideias, mas é um jovem, na cabeça de um moleque polonês novo fazendo o primeiro filme dele, então é meio confuso em algum momento, mas esse clima maluco que você vê nos outros filmes dele de Possession e o Diabel estão ali já, assim, sabe? Achei bem interessante. Embora com os defeitos que ele tem ainda mesmo, assim, né? Que ele é bem confuso, mais que os outros, assim, também. Mas bem foda. É um filme de 70, né? Assim, que não é bem depois dessa época aí que você falou, mas esse tipo de filme eu acho meio difícil de encontrar hoje em dia, sabe? Filme influenciado por esse mais maluco polonês, assim, sabe? Esse novo terror que a gente vê por aí, que geralmente é americano, inglês e tal, parece que não consegue abarcar muito essa psicodelia, né? E quando tenta, fica muito mais estético, muito mais psicodélico, só imageticamente, assim, do que sem conteúdo nenhum, assim, sabe? Eu vejo isso muito no terror atual. Você assistiu qual que eles fizeram o remake lá do Dario Argento? É o Suspiria ou é o... Suspiria. É o Suspiria, eu achei né? interessante. É legal porque é o italiano que fez, né? Quem que fez? Eu vi, achei... É o cara que fez um filme, aquele... chama Luca Guadagnino, o nome do cara, acho. Ele fez um filme de drama, sabe, de um moleque novo que conhece outro cara, eles têm uma relação amorosa, que parece que é legal também. Call Me By Your Name, chama. E daí eu achei interessante. Eu ouvi falar muito bem desse filme, cara. Então eu não amei que em várias pessoas, mas eu achei legal, achei um filme legal, assim. Bem diferente do primeiro, mas mantém uma atmosfera esquisitaça, assim. É muito mais bruto também em alguns aspectos. Mas eu não achei ruim, não. Muita gente não gostou, né? Eu achei interessante a filmagem. Eu ainda não assisti. Por ser italiano, eu também gostei de ser na mão do italiano de novo, assim, sabe? Não ter sido um americano que fez. Vou falar do Tangerine, que é um filme lá que foi feito é um filme recente até, se eu não me engano, é 2017, é bem recente. E trata da guerra que houve, né, entre... Depois, né, do fim da União Soviética, né, a Geórgia era um local muito estratégico ali para a União Soviética, para ter acesso também. Do lado já tinha a Turquia, que era aliada americana. Enfim, você tem questões geopolíticas. Ele é recente, você falou, né? É recente. Ele é recente, né? Porque tem outro Tangerine recente também, né? Tem. Mas esse filme, ele trata da guerra que teve em 92, 93. Foi um conflito logo depois, né, da queda da União Soviética, em que a região ali da Abcásia, que faz parte da Geórgia, só que poucos países reconhecem. Tipo, e isso é uma questão muito bacana, assim, porque tem muito país que não pode reconhecer, e você fala, porra, foda-se, né? Aquele cu do mundo da Geórgia, na puta que pariu, que ninguém sabe onde fica. Sim, são questões de diplomacia, né? Muito então, mas, por exemplo, a Espanha não pode reconhecer a Abcásia, porque isso já inflamaria as questões separatistas que tem na Espanha, né? Tipo, ali os País Basco, a Catalunha e tal. Catalônia, né? Então. E não reconhece Taiwan pelos mesmos motivos. Taiwan também é reconhecido pela Guatemala, por Nauru, pelo Paraguai. Mas Nauru reconhece também a Abcásia, Nauru, a Rússia. Então, e a Rússia, enfim, a Venezuela. Mas a Rússia reconhece porque o conflito ali teve uma questão muito... Teve uma limpeza étnica, na real, ali que tinham conflitos tanto territoriais e étnicos.
enfim, na Geórgia tem uma maioria ali. Eles são católicos, mas tem também um lado muçulmano, que não é tão forte. O mais forte lá é o católico ortodoxo. Cisma ortodoxo, né? E na Becásia também tinha. Tanto que a treta lá, nesse filme, no Tangerine, é o seguinte. Durante essa guerra, esse conflito de 92, 93, em que a região da Becásia queria se separar porque eles não se reconhecem como parte da Geórgia, eles são outra coisa. Sim. E eles querem essa independência. E eles, de certa forma, assim, é uma zona autônoma, lá, ainda hoje, assim, sabe? Você cruza para lá, é outra moeda, é outra língua. Tanto que na Geórgia, a língua ela tem uma raiz deles, assim, você não tem qualquer outro lugar. Né? É alienígena o negócio. Totalmente. Tanto o alfabeto quanto a língua lá dentro da Geórgia, que é um país que tem 4 milhões de habitantes, é ridículo. Caraca. É 4 milhões e eles ali não se entendem, tal. A língua é muito distinta, tudo é muito distinto. Enfim, só voltando, né, para o filme. O filme se passa durante essa guerra e ele na região da Abecásia, né, que estava tendo esse conflito, estava tendo um extermínio étnico e tal. E tinha um velho que fazia caixas para um amigo dele que era eles eram da Estônia. Da Estônia. Então, eles eram da Estônia. Eu vi o trailer e isso é uma das primeiras cenas que mostra no trailer. Não tem nada a ver, assim, ele não tinha nada a ver com o conflito. O cara estava trampando, fazendo a dele lá e tal, e ele estava com um amigo dele que produzia lá, tinha tangerina, o cara fazia as caixas e tudo mais. E aí tem um conflito rolando lá perto da casa dele. Ele vai e ele ajuda um cara que é da Abecásia, né, que está lutando para ser separatista, e um georgiano. Sim. O cara, para ele, é assim, eu vou ajudar, porque tem outras questões envolvendo, assim, depois no final do filme isso meio que se revela, tal, mas ele ajuda, independente, os dois, e começa a ter um conflito, ele consegue trazer esse macro conflito, né, que estava rolando ali, para um ambiente de duas pessoas dentro da mesma casa tendo que conviver, porque e se entendendo de diferentes formas ali, né, tipo, você matou meu amigo, mas você matou tal coisa, e eles discutindo entre eles, e tendo o intermediário, que é o cara da Estônia, que ele aí fala o porquê dele estar lá, o porquê que ele permaneceu lá e tudo mais, e é um recorte muito interessante ali dessa região. E é muito bacana, assim, né, porque dentro da Geórgia você tem também, fora a Abecásia, você tem a Ossétia do Sul, que também é uma outra região dentro da Geórgia, que poucos países reconhecem, mas é uma zona autônoma da Geórgia, com moeda própria, com a língua própria, né? A gente estava falando da língua. Você tem ramificações da língua georgiana, né? O Katvali, que é como se fala o georgiano, mas você tem ramificações dentro da língua que mudam, não completamente, assim, mas é bem diferente. O que se fala na Becásia, o que russo, fala na Geórgia, totalmente, nada a ver. Radicalmente. Nada a ver, nada. Assim. Só que os russos incentivavam muito essa zona separatista. Sim. Total. Eu acho bem interessante essa ideia de pessoas que estiveram em conflito, depois se encontrando e tendo que lidar com isso posteriormente ao momento da guerra civil, que seja, assim, sei lá, que nem eu sempre tenho alguns filmes da Guerra da Bósnia que trazem essa ideia, né, que eu acho foda também. Ali nos palcos, um monte de cara que era amigo antes, começaram a se matar e depois tiveram que lidar com isso, assim, é muito maluco. O que era a Iugoslávia, por exemplo, né? Exato, total. Os conflitos mesmo na Libéria rolavam ali no balcão. E assim, você tem um monte de zonas que são tipo, micropaíses, tem na Transnistria, né? Sim, a Transnistria, né? Que é Bulgária, né? A ponta da Bulgária, né? Uma coisa assim. É na Moldávia. Na ponta da Moldávia, exatamente. Então, é um filete de espaço que os caras também falaram, foda-se, a gente não é... Quem nasce na Moldávia é o quê? Moldavo.
O Davon. O vampiro também pode falar. Vampiro. Eu vou ver se eu pego depois e mando para vocês aqui um canal, cara, para Mas tem um colocar na monte descrição. Mas eu acho bem bacana essas zonas, principalmente ali naquela parte dos Balcãs. Não, a Geórgia não está nos Balcãs, mas ela está do outro lado do Mar Negro, né? Você, tipo, tem os Balcãs aqui, tanto que a Estônia está aqui, se atravessa o Mar Negro, né? Tem a Turquia embaixo, aí aqui está a Geórgia, embaixo também teve, né, um conflito entre o Azerbaijão e a Armênia, que também foi recente, que aconteceu, e tá tudo... Aquela religião ali é linda e conflituosa, assim, tudo pra caralho. Nossa, demais, cara. Hoje a gente fica tretar, né, cara? Inacreditável. E é engraçado, assim, né? Aí a gente pode pensar nessa questão nacional, assim, né? Porra, que merda, sabe? Vocês estão se matando. Parece uma coisa insolúvel, uma abstração, né? Parece... tão bosta que... Enfim, pra gente assim, mas pra eles é uma justificativa que... Isso é meio difícil de pensar numa perspectiva até, né, assim, do que fazer, até porque essa complexidade eu acho muito, depois do fim da Guerra Fria, sabe, quanto que ela alavancou o crime, etc., em volta do globo, o crime organizado, etc., sim. Com todo o refúgio que sobrou, né, da Guerra Fria. Daí é interessante você pensar em como pensar em reorganizar isso, né, na ideia de socialismo, que a gente não conseguiu encontrar outra, né, as pessoas hoje em dia estão falando umas asneiras com pós-capitalismo, não sei o quê, né, e que não tem definição nenhuma, né? Isso é muita coisa de Siddhartha. Daí mas e aí, o que fazer com isso, né, com essa complexidade, sabe? Você pensando que não existe socialismo num país só, né? Quem pensa isso é stalinista, né? Tem que apontar e zoar. E daí, aliás, né, Stalin isso, veio da onde, né? Então, exatamente, cara, camarada foda. Que é interessante, né? O camarada Stalin, ele aprendeu russo depois de um tempo, foi um grande líder, né, para os russos, igualzinho Napoleão, que aprendeu a falar francês com 18 anos de idade. Isso é inacreditável. Isso, cara. O cara que reinventou a estrutura do exército, inventou o nacionalismo francês, né? Aprendeu a língua na raça depois de... Ele nasceu na Itália, né? Napoleão é italiano. Ele era de Córcega, era um estado próprio, assim, Córcega. Mas são dois líderes interessantíssimos, né? Não? Ele falava, não falava francês, ele falava italiano. Era muito foda. Tem um fator, Ganso, um negócio que você falou que é muito interessante, que é tipo, acabou essas guerras, né, esses vários conflitos dos anos 90, enfim, no fim da Guerra Fria para frente, na verdade, fica muita coisa pessoal também, cara. Muita coisa. Eu tava vendo, tava tentando achar um episódio do repertório do xadrez verbal, não achei aqui, que eles entrevistaram uma mina que é daquela região, acho que ela é de Sarajevo. Ela estuda, para a ONU, assim, ela estuda justamente a repercussão dos conflitos de lá e qual o estado atual, né, das relações entre países. E uma coisa que achei muito impactante que ela falou, que às vezes, assim, acabou a guerra, beleza, só que você tá na fila do pão e você sabe que o cara que tá lá, o terceiro na sua frente, tipo, estuprou sua tia, tá ligado? Exatamente, cara, é isso. Só que a guerra resolveu isso diplomaticamente, só que você sabe que aquele filho da puta tá de boa comprando pão, você não vai poder dar um tiro na cara dele, que é o que você deveria fazer. Sim. Só que o cara era um líder de brigada que cometeu tudo quanto é barbaridade, como a guerra acaba, a diplomacia entre as pessoas reais não acaba. Cara. Exato, exatamente. Isso que eu acho interessante. Sabe? Em alguns casos acaba, isso que é bizarro, né? Não sei se acaba de fato, teria que fazer um estudo aprofundado, assim. Mas no caso da Libéria, mesmo que a gente citou aqui, tem um vídeo, né, que eu vi sobre um tempo atrás, lá, assim, que acho que da Vice até, que é um dos caras, né, que comandava esses exércitos, né, sabe, na Guerra Civil da Libéria, e o cara é pastor hoje em dia e fala, eu ministro missas para várias pessoas para as quais, com as quais eu matei a família, assim, sabe? Por exemplo, matou a família de uns caras, ou matou o filho, porque esses negócios, você tomava o sangue do moleque, botava ele na guerra e tal, era muito bruto o negócio, extremamente, né? Canibalismo, etc. E os caras deixaram, sei lá, tanta horror, tanta brutalidade, que os caras conseguiram, meio que parece resetar a coisa, começar do zero, sabe? Óbvio que deve ter. O caso da Bósnia, né? A guerra da Bósnia foi isso, foi cansaço, tipo, Exato. Não aguentavam mais. A Libéria estavam tendo que colocar um moleque de 12 anos segurando fuzil para morreu toda a população adulta, cara. Muito trágico a história de lá, né? Bizarro mesmo, assim. Eu queria entender, eu queria ver com mais profundidade, que eu não sei desse caso. Com certeza tem vários casos de revanchismo que a gente não deve saber, né? Mas por lá você vê que a ideia das pessoas era esquecer aquilo, sabe? É muito esquisito pensar, se conseguir passar por cima dessas coisas, né? Se eu achar esse programa, ela fala justamente disso, né, de como as relações internacionais
estão muito longe da realidade das relações entre pessoas mesmo, Resolver sabe? a complexidade, né, País. tipo, dos indivíduos, né, das pessoas próximas, né? Foda. Vamos fechando aí. Falou, valeu. É nóis, valeu demais aí. Um abraço aí para vocês e para todo mundo aí que aguentou a gente É até nóis, agora. abração. Groselha.